sobre a polêmica vitória do Palmeiras contra o Vitória em Salvador. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores de uma longa reunião entre o Flamengo e o representante de Luiz Henrique, outro encontro para tratar sobre o atacante do Zenit, e fala também do Palmeiras recusando proposta do Aston Villa por atacante. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a polêmica vitória do Palmeiras, bora repercutir esse assunto a partir de agora. Nessa quarta-feira, em Salvador, o Palmeiras fez 4-0 no Vitória. Detalhe importante, o Vitória era, até então, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo foi marcado por inúmeras polêmicas de arbitragem. Tudo começa ainda no primeiro tempo, quando o Maurício acerta uma cotovelada no queixo do Kaká. Os jogadores do Vitória exigem a expulsão do Maurício. O árbitro de vídeo sugere ao árbitro em campo apenas a aplicação do cartão amarelo. Vi especialistas de arbitragem se dividindo sobre o tema. O PC Oliveira afirmando que era lance para cartão vermelho, o Simon afirmando que era lance para cartão amarelo. Pouco depois, o Kaká dá um carrinho em que ele acerta a primeira bola e depois a perna do Arias. O árbitro é chamado pelo árbitro de vídeo, que sugere o cartão vermelho. Importante contar que também não há unanimidade em relação a esse lance. PC Oliveira afirma que é lance para vermelho, o Simon afirma que é lance para amarelo. Em meio às reclamações dos jogadores do Vitória pela expulsão do Kaká, o Luan Cândido, ex-jogador do Palmeiras, faz o gesto de que o Vitória estava sendo roubado. O árbitro de vídeo chama o árbitro de campo e recomenda a expulsão do Luan Cândido, que recebe o vermelho. Com 2 jogadores a menos, o Vitória termina o primeiro tempo levando 2 gols do Palmeiras. O jogo até então era absolutamente equilibrado. No segundo tempo, com os 2 a menos, o Vitória ainda toma o terceiro e o quarto gols. Resultado que foi pro Palmeiras excelente. Verdão foi a 47 pontos contra 39 do Flamengo. E ainda que o Flamengo tenha um jogo a menos e possa ir a 42, a distância de 5 pontos garante uma rodada de tranquilidade ao Palmeiras. O Palmeiras pode perder um jogo e o Flamengo ganhar, que o Verdão se mantém na ponta. Depois da partida, Abel Ferreira confrontou os jornalistas que decidiram criticar a atuação da arbitragem. Abre aspas para Abel: para mim o primeiro lance do Maurício é no limite. Metade das pessoas diria que era para expulsão, a outra metade diria que não. Agora no lance do Kaká há dúvidas? Para mim não há. Viram a perna do Arias? O árbitro seguiu a regra. Só para completar, contar que o Vitória divulgou nota de repúdio criticando a arbitragem. E o presidente Fábio Mota disse o seguinte, abre aspas: passamos por isso no ano passado com o Flamengo. Estamos acostumados. É difícil fazer futebol no Nordeste. Eu quero saber a sua opinião. O Maurício merecia ser expulso? O Kaká, o lance era para vermelho? O Palmeiras tem sido beneficiado pela arbitragem? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Você acha que o Palmeiras, por não ter comprado o volante Danilo, tem 30 milhões de euros à disposição para novos reforços? Você está enganado. A verdade é que o Verdão abriria uma exceção e tentaria juntar um dinheiro que hoje não tem para a aquisição do volante do Botafogo. Importante registrar que no segundo semestre desse ano, o Palmeiras tem parcelas grandes e pesadas de pagamentos de atletas contratados em outras oportunidades. Nesse segundo semestre vencem parcelas das compras do Paulinho junto ao Atlético Mineiro, do Vitor Roque junto ao Barcelona, do Andrés Pereira que veio do exterior e de John Arias, outro reforço vindo do futebol inglês. Todas essas parcelas vencendo no segundo semestre, com cifras extremamente altas. Palmeiras que registrou prejuízo no primeiro semestre de 2026 e isso está muito associado à falta de venda de atletas. É obrigatório para o Palmeiras, pelo menos até o fim da temporada, no mínimo uma grande venda. O que a Leila Pereira tem afirmado é que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Diante desse cenário, o melhor negócio possível seria do Eduardo Conceição, menino de 16 para 17 anos de idade, tratado como uma das grandes joias da base do Palmeiras, alguém com nível e potencial para repetir o que fazem Endrick e Estevão no exterior. Danilo não foi contratado pelo Palmeiras numa operação de até 30 milhões de euros e a grande dúvida é se ele vai ser negociado pelo Botafogo ou permanece no clube. O Botafogo tenta empurrá-lo para o Zenit numa troca com o Luiz Henrique, algo que não deve acontecer. E o Palmeiras recusou proposta do Aston Villa pelo atacante Alan.
Informação que surgiu na noite dessa terça-feira, divulgada pela ESPN, dá conta de que o time inglês ofereceu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando de 30 milhões de euros ou 175 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras já teria recebido no primeiro semestre uma oferta de 35 milhões de euros. O staff do jogador é quem divulgou essa nova oferta do Aston Villa de 30 milhões e, na oportunidade, os 35 milhões. O Palmeiras não confirma ter recebido nenhuma das duas possibilidades. E dá para cravar que se essa oferta de 30 milhões chegar, não vai haver acordo. O presidente Leila Pereira tem bancado que não pretende vender seus titulares. E o preço para o Alan não seria inferior a 45 milhões de euros. Aston Villa, que campeão da Liga Europa, foi ao mercado e está em busca de jogadores grandes. Dinheiro não é problema, o Morgan Rogers foi vendido do Aston Villa para o Chelsea por 804 milhões de reais, a quarta maior transferência da história do futebol no mundo. Até por isso, se eu sou presidente do Palmeiras, exige uma compensação financeira ainda maior. Só para completar, registrar que na Argentina informaram que Gustavo Gomes, zagueiro e capitão do Palmeiras, foi alvo de uma sondagem do River Plate e de que o Palmeiras teria respondido que o Gomes só sai por 12 milhões de euros. Sabe quando que o River Plate vai conseguir tirar o capitão do Palmeiras? Isso me parece absolutamente maluco. Nicola, é verdade que depois do caso do Danilo, o Palmeiras não vai atrás de ninguém? O Pedro Tricta é o que o Palmeiras tem afirmado, tá? O Palmeiras entende que seu elenco atual é bom, que não há necessidade de reforços e que o Danilo era uma oportunidade de mercado, alguém que o Abel adora, alguém que o Abel entende que seria um enorme acréscimo, e diante desse cenário o Palmeiras chegou a sugerir até 30 milhões de euros. Por exemplo, o Fabinho, volante que foi procurado pelo Palmeiras no início da temporada, De Ossa, outro que o Palmeiras tentou contratar na janela da metade do ano passado. Esses nomes estão meio que disponíveis, né? O De Ossa em negociações com o Vasco, o Fabinho livre depois de sair do Al Ittihad. Mas o Palmeiras tem batido na tecla de que não pretende contratar ninguém, tá bom? O Rodrigues, cara, e o Paulinho do Palmeiras, que situação? Pois é, o Paulinho vai ser poupado da partida contra o Vitória nesse meio de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma entorse leve no tornozelo. O Palmeiras garante que não é nada mais grave e que o Paulinho pode ter condição de jogo já no final de semana, quando o Palmeiras começa a enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil, tá bom? Alfredo Ferro, Nicola, chegando agora, alguma novidade no meu Palmeiras? O Luiz foi anunciado, lá no New York City, empréstimo de 3 milhões de reais, empréstimo de 1,5 milhão de reais e a opção de compra de 30, tá? O Palmeiras recusou 2 propostas pelo Flaco, uma da Turquia, a outra da Rússia. A melhor das ofertas era a de 25 milhões de euros do Spartak, 20 fixos, mais 5 de bônus. Nem o Flaco, nem o Palmeiras se interessaram. E a Leila continua insistindo de que só vai vender titulares diante de propostas astronômicas. Até surgiu um agora no meio da live, quer ver? Ó? O Palmeiras recusou a investida do Aston Villa pelo atacante Alan. Valores da investida de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. 25 mais 5, tá? O Palmeiras agradeceu a oferta e disse que o jogador não está à venda. Só reforça isso que eu estou contando para vocês. A presidente Leila Pereira tem afirmado que não quer vender seus titulares. Essa informação possivelmente deve ter sido passada pelo Paulo Pitombeira, que é o representante do Alan, tá bom? Né? Paulinho não deveria se aposentar, já que nunca mais vai jogar bola normalmente. Será o Paulinho atacante do Palmeiras? Só para quem está chegando agora, eu contei para vocês no início da live que o Paulinho sofreu sofreu um entorse do tornozelo, nada a ver com as lesões que ele tinha por estresse. O Palmeiras alega que para a partida contra o Fortaleza no final de semana na Copa do Brasil ele já vai estar à disposição. Sabe se o Palmeiras vai contratar um jogador no lugar do Danilo? O Gabriel Foguin, de Imperatriz do Maranhão. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras não vai buscar reforços não, tá? O Carlos Eduardo Pou, não seria interessante o Palmeiras ter um bom goleiro para ser uma sombra do Carlos Miguel? Várias opções que se encaixariam. O Carlão, os caras entendem que o goleiro que veio lá de Portugal, que estava emprestado, Kaique, ele pode ser essa sombra. Ele, inclusive, já ultrapassou o Lomba, que virou uma espécie de terceiro goleiro. O Alfredo Ferro, o Palmeiras pode surpreender com alguma contratação? Alfredo, o Palmeiras tem sido mestre nesse negócio de contratar sem que ninguém saiba. Mas o que se diz no Palmeiras hoje é que o Palmeiras não busca reforços. A prioridade hoje vai ser manter titulares. Surgiu agora à noite a informação de que o Aston Villa tentou contratar o Alan por 25 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus, o Palmeiras recusou.
O José Queiroga, boa noite, Nicola, por que o Palmeiras não pega o dinheiro que é apagado no Danilo e compra o Luiz Henrique? Haveria necessidade de um pouco mais de grana, mas a percepção do Palmeiras hoje é de que nem o Danilo seria uma necessidade, e sim uma oportunidade de mercado. O Diego Almeida, quando é que o Danilo vai para o Palmeiras? Pois é, Diegão, felizmente daqui você não ouviu que havia algo fechado, que o Danilo seria jogador do Palmeiras. Eu sempre contextualizando que o Botafogo não havia aceitado, o Botafogo estava criando dificuldades, felizmente mandei bem nessa. Tem ex-jogador do Flamengo fazendo sucesso no Palmeiras e garantindo direito a aumento salarial. E me refiro a Felipe Tereza, atacante revelado na base do Fla. Chegou a ser autor de gol de título mundial contra o Olympiacos e acabou dispensado em outubro do ano passado por conta de problemas extracampo. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, decidiu contratá-lo e o Felipe Tereza tem dado conta do recado. Ele é, inclusive, o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com enorme folga em relação a seus concorrentes. Pois bem, Felipe Tereza chegou num contrato de risco até dezembro de 2027. Super satisfeito com o desempenho do atacante, o Palmeiras já o chamou para prorrogar esse contrato até dezembro de 2030. Próxima multa rescisória é de 100 milhões de euros. É óbvio que por conta disso vai haver um belo reajuste salarial para o atacante que costuma atuar pelos lados do campo, mas tem se mostrado extremamente artilheiro com a camisa do Sub-20 do Palmeiras. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Paulinho está fora da partida dessa quarta-feira contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu um leve entorse no tornozelo contra o Galo, nada que o impeça de estar à disposição para a partida contra o Fortaleza, Copa do Brasil, no fim de semana.